Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: E como dizes? E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois queres que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem, e este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o rei dos judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando a guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: Esse é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou
E agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani, Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu-lhe para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, e em 2 partes a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos vencidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas, o oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus. Ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sei que em toda a terra, todas as igrejas, paróquias, tem este cerimonial para repetir a história que aconteceu. Mas acho que nós não estamos aqui para ver um espetáculo, pelo menos eu não estou. Também vou apresentar muitos espetáculos da Paixão de Cristo, espetáculo. A gente vê, fica até comovido na hora, depois volta para casa, do mesmo jeito. Nada praticamente penetrou dentro. E nós vamos meditar, como já no comecinho da Quaresma, nós falamos que rumo à Páscoa, rumo a um acontecimento. Qual é este acontecimento? Aquilo que todos sonhamos. Agora mesmo, vindo para cá, uma pessoa me falou: morreu a minha sobrinha de 25 anos. Aquilo que a humanidade toda sonha, tentando de fazer Frankenstein, trocando pedaços do corpo para sobreviver um pouquinho de tempo. Aquilo que se chama civilização, porque o povo não morre mais até os 50 anos, não morre mais crianças pequenas. Aí nos chamamos um povo civilizado, porque superamos estas etapas. Que a idade pode se prolongar por mais alguns anos. A média da morte pode chegar aos 80, pode chegar aos 90 e por diante. Então vejo que há um movimento dentro da cabeça dos homens, em nossa, para derrotar aquilo que faz mal ao ser humano. Mas no fim nós somos derrotados. Que é problema de tempo. É problema de tempo. Com 60 anos, ou 80 anos, ou 100 anos, a morte vai nos vencer. Ah, mas isso é natural. Ótimo, se você aceita como coisa natural, de você terminar absolutamente no nada,
onde até as pessoas mais queridas, olhando a putrefação do corpo, que é a realidade, se afasta pelo mau cheiro, ótimo. Mas aí é melhor, desculpe a franqueza, é melhor tirar Deus da jogada. Porque um Deus que não consegue vencer estes males do mundo, não pode ser Deus. Quer dizer que os males vencem o próprio Deus. E todas as historinhas, até de criança, etc., nos leva a crer que o bem vai vencer o mal. Mas o bem, o que é o bem? Esse que é o problema. O mal é uma realidade. É alguém que te ofende, alguém que te mata, alguém que te rouba, uma doença que te atinge, um vírus que te atinge, uma realidade, mesmo que você não veja. Um câncer que te atinge, uma realidade, mesmo que você não veja. E ela te destrói. Então é uma realidade. Então não podemos desejar assim, um bem que acontece. Também o bem, a vida, tem que ser uma realidade. Esta única realidade que pode redimir o povo, o mundo, o universo, porque existe toda esta história de Deus, e a história de Deus vai para a vida plena. Apesar das circunstâncias, como já outras vezes disse, repito para vocês, pela minha própria experiência, apesar de cirurgias terríveis que te abrem o peito e tudo, apesar que aonde a gente cai, não quero sofrer. Qual é o doente que fala, não quero sofrer? Então morre. Tudo deve ter uma lógica na vida. Não pode ser à toa. Nós não podemos fazer um povo sofredor, carregar a cruz, etc. Para quê? Eu não posso fazer um dia de trabalho, de canseira, sem receber um salário à tarde, sem receber um salário ao final do dia, ao final do mês. Gente, tudo tem uma lógica. É uma fé que não tem uma lógica. Não pode ser fé. Pode ser uma fezinha de loteria. Tomara que aconteça alguma coisa, mas não é uma fé. A fé é a clareza que aquilo que foi prometido vai se realizar. Isto é a fé. E quem nos promete as coisas é o próprio Deus. Aí começamos, se acreditamos num Deus. Porque é fácil levantar as mãos, eu faço gol, chuto, resvala. Nem você fez gol, resvala na perna do zagueiro e a bola entra torta lá, o goleiro fica fora. E você levanta as mãos no céu. Quem fez gol agradecendo a Deus. Coitado, foi a perna do zagueiro que desviou a bola. Gente, essa é a maior parte da fé do povo. Por isso que o povo é fraquíssimo. Nós, povo, somos fraquíssimos. Porque não temos certeza daquilo que Deus nos prometeu. E nós não temos certeza, quantas vezes eu medito, bom, eu me entreguei nas mãos de cirurgiões, com toda a confiança, nem perguntei o que ele ia fazer, porque eu não entendia o que eu entendia de câncer. Sentia os efeitos, mas não sabia o que era. O que eu entendia de coração? Sentia os efeitos, mas não sabia o que era, não é? Aí me entreguei nas mãos de quem entendesse, que são os cirurgiões. Agora, uma doença que a gente não reconhece, que a gente chama com o nome, pecado. Nós não achamos que estamos doentes. Mas os efeitos do pecado são visíveis exteriormente. Já falei outras vezes, o pecado é coisa feia. Não é proibições, não faça isso, não faça aquilo, não é isto. Não. É em função de uma vida. Só podemos entender o pecado se nós entendemos a vida. Não podemos viver de proibições.
As crianças não podem viver para não fazer nada. Elas têm que ir para a escola, têm que aprender, têm que comer para crescer o corpo. É tudo em função de uma vida. Se a proibição chega, não é proibição, é porque te faz mal. De um lado, porque pode fazer mal à vida que você já tem. De outro lado, pode impedir o teu desenvolvimento. Então, tem os dois aspectos. Um, que nos faz sentir mal. Então, a gente fica naquela angústia, aquele vazio, aquela coisa que não sabemos porquê, mas existe. Mesmo depois das maiores bagunças, das maiores bebedeiras, das maiores baladas, das maiores festas, o que cai sobre a gente é o vazio. Não sei a experiência de vocês, eu lembro a mim. Eu podia ser malandro desde criança. Quando ia no cinema, tinha só aqueles filmes de bang bang, a gente, um mocinho que corria atrás, a gente pulava as cadeiras e ia lá na frente. Quando alcançava o bandido, a gente gritava, depois voltava. Então fazia uma bagunça. Mas eu lembro ainda agora, tinha quanto? 9, 10, 11 anos. Quando eu voltava para casa, me enrolava nos cobertores porque sentia um vazio. Lógico que não me dava consciência disso, mas eu lembro que sentia um vazio. Quem de vocês não quer refletir sobre a própria existência, pode ver. Pode ir nas baladas, pode isso, aquilo. Mas depois, quem que sente o vazio? Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu irmão, não. É você. E você tem que dar uma resposta a si mesmo. Eu tenho que dar uma resposta a mim mesmo. Não adianta se enrolar no cobertor. Depois tentar outro dia a mesma coisa para ver se passa aquele vazio que depois vai aumentar cada vez mais. Então, esta parte negativa que destrói a minha personalidade. Segundo, não deixa desenvolver toda a capacidade que nós temos como seres humanos. Para vocês pensarem e crer mesmo que agora até a ciência descobriu, já tinha descoberto antes, já nos anos 60, final dos anos 60, que a capacidade da nossa inteligência é 5 vezes superior à capacidade de Einstein, que reconhecidamente é um dos cientistas mais famosos do mundo inteiro. Qualquer criança que nós temos lá no Conviver, que não pode se expressar, tem uma capacidade incubada dentro dele, superior 5 vezes àquilo que Einstein manifestou. Imagina o que é o ser humano. E disso ninguém leva em conta. Ninguém leva em conta. Que nós podemos crescer pela nossa capacidade intelectual, etc, etc. Entende? Tanto que muitas vezes me falam, não, mas os políticos, eles roubam, são tudo malandro. Não, o país é muito rico, mas por mais que roubam, nunca vão acabar com o Brasil. O que acaba é que eles não têm inteligência para conduzir as coisas. Só tem vaidade para ficar lá em cima. Não digo todos, uns podem ser com consciência, mas a maior parte só vai com vaidade para o próprio erro. Então não tem capacidade para resolver os problemas. Isto é pecado dentro do ser humano, que deixa vencer a vaidade e não deixa usar a inteligência. Entendeu? Então, desvia todas as coisas. Mas são coisas práticas, reais. Quer saber uma coisa real, prática? Eu vi outro dia que a Sabesp, agora que estamos vivendo isso, este ano, no ano passado, 1 bilhão de lucro. 1 bilhão de lucro. O que você faz com este lucro se falta água? Porque esperando que a chuva mande água. Por que você não procurou água independentemente da chuva? Falta inteligência. Porque a finalidade não é mais servir ao povo, para vocês compreenderem como se desviam certas coisas que não acontecem por um acaso. Entende?
Uma obra que você fez, criou, finalizada, a servir a comunidade, você transformou numa coisa de lucro. Eu sei porque nós pagamos o pato lá no convívio. Quando nós achamos a água no poço, tanto infernizar a vida da gente que tivemos que religar essa pesca, porque perdi aquela boquinha de R$500 por mês. Vocês têm uma ideia? Isso vocês não me chamam de pecado? O que é? Então, eu não sei mais o que é pecado. Quando a gente vê todos os males do mundo e vê a própria morte dominar o mundo, e ninguém consegue vencer isso, e o povo abaixa a cabeça e vai lá e aceita. Como aceita? Então não existe Deus. Não existe. A morte vence a vida. Não pode existir um Deus. Gente, fala sério. Que se ele não for superior à própria morte, que adianta pôr ao mundo uma criança, sabendo que ela vai morrer. Ah, mas ela vai viver um tempo de vida, tá bom, ótimo. Também os animais têm um tempo de vida. Viva. Paciência. Então, nesse sentido, gente, esses são sentimentos universais nos quais temos que refletir profundamente, simplesmente porque isso fazem parte da nossa vida. Então, esta vitória da vida sobre a morte veio através de um homem muito claro, um carpinteiro, Jesus Cristo. Não tem outro nome. É nele que se realiza a história. Esta é a nossa fé cristã. Nele se realiza não somente a história dele, por isso que não é um espetáculo que a gente olha de longe. Ele é a nossa história, a minha história. Também a minha história de doenças e de pecado. Ele é a minha história. Então, para vocês verem como ele não caiu das nuvens, não fica uma ficção. Eu convidaria, depois, se tiver Bíblia em casa, a reler com tranquilidade esta semana, para compreender todas as cerimônias que se celebram. E aqui tem o número 53, em Isaías. Então ele fala assim, isto é 300, 400 anos antes de Cristo. Vocês meditam depois aquele que passou na paixão de Cristo, para vocês compreenderem como Deus tinha falado aos homens. Não mandou o seu filho assim, apareceu do nada. Aí começam as historinhas, as estrelas do Oriente, os magos, é isto e aquilo, a comoção de uma criança no presépio. Não, é uma história eterna. Para vocês compreenderem, é tão universal em todos os homens a necessidade de vencer o mal, de purificação, que vocês podem ver os grandes movimentos, os muçulmanos que têm que ir a Meca, os hindus que vão no Rio Ganges, lá ficam apavorados de gente, no sentido grande de necessidade de purificação, gente. Os egípcios, o que vamos ler aqui na Bíblia, já tinha o livro do servo sofredor também. Que se a humanidade tem uma história dentro de si, dentro do âmago da sua alma, que é eterna, independentemente da vinda de Cristo, que se todos somos iguais, todos os povos. Só que depois Deus veio com sua história, escolhendo o primeiro povo de Israel, conduzindo desde Abraão até que seria a vinda de Cristo. Então veja bem, aqui desculpa que estou meio... Olhai, o meu servo será bem sucedido, subirá, será exaltado e elevado bem alto. Assim como muitos se sentiram horrorizados à vista dele. Tão desfigurado ele estava, que já não parecia homem.
e seu aspecto já não era o de um ser humano. Do mesmo modo, muitos povos se admiram. Diante dele, os reis ficam mudos, pois veem o que jamais lhes foi contado e contemplam algo inaudito. Então coloca este homem, Cristo desfigurado, que é a paixão. E não adianta a gente discutir. Veja como os homens começam a discutir inutilmente. Se foram os judeus, se foram os romanos que condenaram Cristo à morte. Não foram nem os judeus, nem os romanos. Eles foram os executores, que não tinham poder de condená-lo à morte. Foi ele que se ofereceu. Claramente ele disse: ninguém me tira a vida. Ninguém tem o poder de me tirar a vida. Eu tenho o poder de entregá-la e eu tenho o poder de retomá-la quando eu quiser. Homem nenhum consegue falar isso. Nem o mais potente atualmente, por ser o presidente dos Estados Unidos, ou antigamente que eram os imperadores, etc. Ninguém pode falar isso. Eu tenho o poder de entregar a minha vida. E quando fala, ele assumia sobre si as nossas dores, nós vamos ver. E ele falou claramente. Por quê? Antigamente, todo o povo de Israel e outros povos até tinha sacrifícios humanos. Às vezes, quando, tipo estiagem agora, outra seca acontecia no mundo, os aztecas, os maias, eles tinham os sacrifícios humanos. Ofereciam aos deuses para que mandasse a chuva, que para eles era sobrevivência. E sacrificavam umas virgens, umas meninas virgens, que tinham que ser puras. Aquela pureza de corpo que o povo entende. E outros povos têm estas formas. Os israelitas não podiam fazer mais sacrifícios humanos. Eles viviam no meio dos povos que ainda faziam isto. Mas eles ofereciam os holocaustos, bois, ovelhas, e aí por diante. Então veja que é uma realidade muito clara. Em holocausto a Deus, dependendo do pecado ou dos pecados do povo. Eu oferecia Senhor, por quê? Pelo sangue, que o sangue para eles era considerado a fonte da vida. Pelo sangue desses eram redimidos os pecados do povo, que não redimia coisa nenhuma, mas era uma cerimônia, algo que fazia assim. É como alguém que paga promessa, mais ou menos, não é que muda muito no mundo inteiro, não? Tem que pagar promessa do quê? Sei lá. Se tudo é de graça, que promessa vai? Você fez um sacro comércio com Deus, que conseguiu isso, você vai pagar promessa. Né? Tudo é de graça, não existe promessas. Tudo bem. Aí, Cristo mesmo disse, holocaustos e sacrifícios não te agradaram, Deus. Não resolveram o problema. Prestemos bem atenção a isso. Tu me deste um corpo. Este é o grande problema do cristianismo. Deus num corpo. Tu me deste um corpo, quer dizer que é valioso o nosso corpo físico, psíquico, afetivo, sentimental. Tu me deste um corpo. E como o sangue dos bodes, o sangue dos animais não resolveram, o sangue de um homem feito Deus, que liberta dos pecados. Ele se ofereceu livremente. Então, se alguém condenou indiretamente, não foi que condenamos,
porque ele escolheu, porque ele é Deus, ele é amor. Então ele assume sobre si as dívidas. É como se um pai foi viajar, etc., longe, trabalhou duro, ganhou dinheiro para melhorar a situação da família, e quando volta, aquele pouquinho que ele tinha deixado em casa, os filhos e tudo, tinha desbanjado, vendido tudo, feito dívidas. Cadê? E o pai falou, tá bom, pelo amor que tinha para a família, ele se entregou como escravo para pagar a dívida que os filhos e a mulher fizeram. Então ele se entregou livremente. Então, se ele se entrega livremente, fomos nós, indiretamente, que o condenamos à morte, a humanidade toda. Não adianta malhar Judas. Fomos nós que o condenamos à morte. Repito, indiretamente, porque ele se ofereceu livremente. Mas foi por causa dos nossos pecados. Então, repito para meditar esta semana, para não fazer cerimônias, que depois vai uma choradeira, já vi indo para cá, uma procissão atrás de Nossa Senhora das Dores, e vão fazer tudo isso daqui, o povo vai chorar, 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 não muda nada. Quem deu crédito ao que nos era anunciado e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele crescia na sua presença como um broto, como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem formosura que atraísse os nossos olhares. Não tinha boa aparência para que desejássemos vê-lo. Não era uma Miss Universo. Não era um atleta. Era desprezado. Era o refúgio da humanidade. Homem das dores e habituado à enfermidade. Era como pessoa de quem se desvia o rosto. Era canceroso. Era leproso. Tão desprezível que não fizemos caso dele. No entanto, foi ele que carregou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores e a nossa morte. E nós o considerávamos como alguém castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi transpassado por causa das nossas rebeldias, esmagado por causa de nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos salva, e suas feridas nos curam. Todos nós andávamos extraviados como ovelhas. Cada um seguia o seu próprio caminho, os seus próprios instintos. Mas o Senhor fez cair sobre ele os crimes de todos nós. Maltratado, ele se humilhava e não abria a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos tosqueadores, não abria a boca. Veja bem quando Pilatos pergunta para ele: tu não sabes? Não respondes? Não sabe que eu tenho o poder de te condenar, de te soltar? O sumo sacerdote embaixo da cruz, que gritava, ele disse que é filho de Deus, ele disse que é Deus. Por que não desce da cruz? Mas ele tinha que realizar.
Se os médicos te fazem sofrer, por que você não abandona os médicos? Ah, mas eles vão me salvar. Me façam sofrer, mas eles vão me salvar. Então a cruz tem uma lógica, gente. Era onde se matava o pecado, o erro, que destrói o homem. Foi eliminado por um julgamento violento. E que se preocupou com sua sorte, de fato, foi exterminado da terra dos vivos, por causa da rebeldia de seu povo e que foi ferido. Deram-lhe sepultura em meio aos ímpios, e seu túmulo está com os ricos. Embora não tivesse praticado violência, não houvesse falsidade em sua boca. Mas, prestemos atenção, aqui começa a história de Deus. Até aqui é a história dos homens. Mas o Senhor quis esmagá-lo com a doença. Se fizer de sua vida um sacrifício expiatório, ele verá a sua descendência. Prolongará seus dias, e a causa do Senhor triunfará, graças a Ele. Este é o Cristo Jesus. Foi esmagado, destruído pelos homens. Mas graças a Ele vai viver a vida de Deus. Se acreditamos nesta vida, se acreditamos só numa vida biológica, gente, não adianta, por favor, não vou mais à igreja. Não frequenta a igreja, é tempo perdido. Procuro churrascarias, procuro outras coisas. Mas não vou à igreja para pedir bênçãos à igreja, porque não é esta a finalidade. Deus não veio para dar bênçãos. Ele veio para dar a si mesmo como alimento. Não bênçãos. Ele não passa a mão na nossa cabecinha. Ele entrega a sua vida para que possa habitar dentro de nós. Nos pede licença para entrar dentro de nós, para que Ele possa fazer em nós a história da vida, eliminando em nós a nossa história da morte. Depois dos profundos sofrimentos, Ele verá a luz, ficará satisfeito. Por seu conhecimento, o justo meu servo justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso lhe darei uma parte entre os grandes, e com os poderosos ele partilhará os despojos. E que entregou sua vida à morte e se deixou contar entre os rebeldes, quando, na realidade, carregava o pecado de muitos e intercedia em favor dos rebeldes. Este é aquilo que nós vamos meditar na Semana Santa. Então é a nossa vida em relação a Ele. Gente, só existem duas realidades: Cristo, Deus e eu. Nesta parte a gente tem que ser egoísta, egocêntrico até. Quem sou eu? Esquece filhos, marido, mulher, negócios, idade, doença, juventude, velhice, esquece. Existem duas realidades, como já falei outras vezes, e como a planta e o sol. A planta, quando não encontra o sol, ela se entorta toda para procurar o sol, que é fonte do seu crescimento e da sua vida. Assim também, quando nos colocamos diante de Deus, cada um de nós, a gente tem que se entortar através de todos os males que sentimos dentro. Tem problemas. Um pouquinho a gente pega, é mais pegando, mas cresce mais, até que o sol possa nos invadir todos.
Esta é a história de Deus, repito, que nós celebramos na Semana Santa, onde celebraremos a última grande vitória sobre a morte. Aí valeu a pena ter nascido. Valeu a pena ter colocado ao mundo filhos. Não por uma história passageira, mas por uma história infinita e eterna.